Você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem ser respeitadas sem precisar gritar, enquanto outras passam a vida inteira tentando provar seu valor e ninguém as leva a sério? Por que tem gente que entra numa sala e todos param para ouvir, e tem gente que fala e ninguém presta atenção? Esse não é um mistério, é uma sabedoria. E essa sabedoria tem mais de 3.000 anos. Ela vem dos rabinos, dos sábios da tradição judaica, daqueles que aprenderam que o verdadeiro respeito não se conquista gritando, mas se constrói no silêncio, na presença, na forma como você protege sua energia e escolhe suas palavras. Hoje, vamos mergulhar nos segredos que apenas 1% das pessoas mais sábias da tradição judaica aplicam para fazer qualquer pessoa te respeitar na hora. Não é magia, não é sorte. São pequenos rituais, decisões diárias, microações que transformam a maneira como as pessoas te enxergam. E o melhor de tudo, você pode começar a aplicar agora, hoje mesmo, nas próximas 72 horas da sua vida. Então, fique comigo até o final, porque o que você vai aprender aqui pode mudar para sempre a forma como você é tratado em casa, no trabalho, nas redes sociais e em qualquer lugar onde você esteja. Deixa eu te contar uma história. Há cerca de 100 anos, em uma pequena comunidade judaica no interior da Polônia, vivia um rabino chamado Menachem. Ele não era famoso, não tinha dinheiro, não gritava, não se impunha, não ameaçava ninguém. Mas havia algo nele que fazia com que todos, desde o mais simples trabalhador até o mais poderoso comerciante da região, o respeitassem profundamente. Um dia, um jovem chamado David, que sempre se sentia desrespeitado pela própria família, foi até o rabino e perguntou: Mestre, como faço para minha família me respeitar? Eu falo e ninguém escuta. Eu tento ajudar e ninguém valoriza. Eu me esforço e ninguém percebe. O rabino olhou para ele e ficou em silêncio. Não disse nada. Apenas olhou. Depois de alguns minutos que pareceram horas para David, o rabino respondeu com uma única frase: Se você quer ser ouvido, aprenda primeiro a ouvir o silêncio dentro de você. David não entendeu. Ficou confuso. Mas o rabino continuou: Quando alguém te desrespeitar antes de reagir, coloque a mão no seu coração. Respire. Conte até 3. E só então decida se vale a pena responder. Na maioria das vezes, você vai descobrir que o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. David saiu de lá ainda meio perdido, mas decidiu testar. Naquela mesma semana, seu irmão mais velho fez uma piada humilhante na frente de toda a família. Normalmente, David gritaria, discutiria, se justificaria. Mas dessa vez, ele colocou a mão no coração, respirou, contou até 3 e simplesmente ficou em silêncio. O que aconteceu depois foi surpreendente. A sala inteira ficou em silêncio também. O irmão, sem reação, ficou sem graça. E, pela primeira vez, Dave sentiu que tinha conquistado algo muito maior do que uma discussão. Ele tinha conquistado respeito. Agora, você pode estar pensando, mas isso funciona na vida real? No Brasil? Onde todo mundo grita, onde todo mundo quer ter a última palavra? E a resposta é: funciona ainda mais. Porque justamente em um ambiente onde todo mundo reage, onde todo mundo se justifica, onde todo mundo perde a linha, a pessoa que consegue ficar em silêncio, que consegue respirar antes de falar, que consegue proteger sua energia, essa pessoa se destaca. Essa pessoa é respeitada. E isso não é teoria, é prática, é neurociência. Estudos mostram que 90% das pessoas que reagem imediatamente a uma provocação perdem o respeito na mesma hora. Por quê? Porque a reação impulsiva mostra que você está vulnerável, que você está à mercê da opinião dos outros, que você precisa se defender. E quando você precisa se defender, você já perdeu. Agora, antes de continuar, quero que você faça algo comigo. Pense em uma situação recente onde você se sentiu desrespeitado. Pode ser no trabalho, em casa, nas redes sociais, em um grupo de WhatsApp. Pense na forma como você reagiu. Você gritou? Você se justificou? Você mandou uma mensagem longa explicando seu ponto de vista? Você brigou? Agora pense, isso resolveu? Você foi respeitado depois disso? Na maioria das vezes, a resposta é não. E sabe por quê? Porque a forma como você reage
determina a forma como você é tratado. Se você reage com desespero, com raiva, com necessidade de aprovação, as pessoas vão continuar te desrespeitando. Mas se você reage com silêncio, com calma, com presença, as pessoas vão começar a te respeitar. E isso não é manipulação, é sabedoria. Na tradição judaica existe um conceito chamado kavod. Kavod significa honra, dignidade, respeito. Mas não é um respeito que vem de fora, é um respeito que vem de dentro. É a capacidade de honrar a si mesmo primeiro, antes de esperar que os outros te honrem. E como você faz isso? Você faz isso protegendo sua energia, escolhendo suas batalhas, não se justificando para quem não merece sua explicação. Tem um ditado judaico que diz: se uma palavra vale uma moeda, o silêncio vale duas. Isso significa que a pessoa sábia não desperdiça palavras. Ela sabe que cada palavra tem um peso e que falar demais pode destruir sua autoridade. Então, ela escolhe falar pouco, mas falar com propósito. Ela escolhe o silêncio, não como fraqueza, mas como força. Deixa eu te dar um exemplo prático. Imagina que você está em uma reunião de trabalho e um colega faz um comentário maldoso sobre o seu projeto. Todo mundo olha para você, esperando sua reação. O que você faz? A maioria das pessoas se justifica. Não, mas é que você não entendeu, é que eu fiz assim porque... E quanto mais você se justifica, mais você perde o respeito. Agora, imagina que ao invés de se justificar, você simplesmente olha para a pessoa, respira e diz: interessante. E fica em silêncio. Não explica, não se defende, apenas reconhece e segue em frente. O que acontece? A pessoa que te atacou fica sem chão. As outras pessoas na sala começam a te respeitar mais, porque você não entrou no jogo, você não se rebaixou, você manteve sua dignidade. Mas atenção, isso não é sobre ser passivo, isso não é sobre engolir sapo, isso é sobre escolher suas batalhas, é sobre proteger sua energia, é sobre não dar palco para quem quer te diminuir. Na tradição judaica, os rabinos ensinam que há um tempo para falar e um tempo para calar. E a pessoa sábia sabe exatamente quando fazer cada um. Ela sabe que falar na hora errada pode destruir relacionamentos, reputações, oportunidades. E ela sabe que calar na hora certa pode construir respeito, autoridade e presença. Agora, eu quero te desafiar a fazer um teste. Eu chamo isso de o ritual do silêncio judaico de 72 horas. Funciona assim. Nas próximas 72 horas, toda vez que alguém te desrespeitar, te provocar, te criticar, ao invés de reagir imediatamente, você vai fazer 3 coisas. Primeiro, coloque a mão no seu coração. Segundo, respire fundo, contando até 3. Terceiro, pergunte a si mesmo: vale a pena responder a isso? Na maioria das vezes, a resposta será não, e você vai ficar em silêncio. Não um silêncio de medo, um silêncio de poder. Um silêncio que diz: eu não preciso provar nada para você. E depois de 72 horas, volte aqui e conte nos comentários o que aconteceu. Conte se as pessoas reagiram diferente. Conte se você sentiu mais respeito. Conte se sua energia mudou, porque eu garanto que vai mudar. Vamos continuar com a história de David. Depois daquele dia, Davi começou a aplicar o que o rabino tinha ensinado. Ele começou a falar menos e a ouvir mais. Ele começou a reagir menos e a refletir mais. Ele começou a proteger sua energia, escolhendo não responder a provocações, não entrar em discussões que não levavam a lugar nenhum. E sabe o que aconteceu? Em menos de 3 semanas, a família dele começou a tratá-lo diferente. O irmão que antes fazia piadas maldosas parou. A mãe que antes não valorizava suas opiniões começou a perguntar o que ele achava. O pai que antes o ignorava começou a respeitá-lo. Por quê? Porque David tinha mudado a forma como ele se relacionava com o respeito. Ele tinha parado de mendigar atenção e tinha começado a irradiar presença. E isso é o que os sábios judaicos chamam de aura de respeito. Não é algo místico, não é algo mágico, é algo prático. É a forma como você se porta, é a forma como você fala, é a forma como você escolhe suas palavras, é a forma como você protege sua energia. E quando você faz isso, as pessoas sentem.
Elas podem não entender conscientemente, mas elas sentem que tem algo diferente em você, e elas começam a te respeitar. Agora vamos falar de um erro que a maioria dos brasileiros comete e que destrói completamente o respeito. Esse erro se chama ser bonzinho demais. Quantas vezes você já disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes você já ajudou alguém que nem te agradeceu? Quantas vezes você já se esforçou para agradar todo mundo e no final se sentiu usado, desvalorizado, desrespeitado? Isso acontece porque tem uma crença muito forte na nossa cultura de que para ser respeitado, você precisa agradar. Mas a verdade é exatamente o oposto. Quanto mais você tenta agradar, menos você é respeitado. Por quê? Porque quando você tenta agradar todo mundo, você perde sua essência, você perde sua identidade. Você vira uma pessoa sem limites, sem dignidade, sem presença. E as pessoas sentem isso. Elas sentem que você não se valoriza. E se você não se valoriza, por que elas iriam te valorizar? Na tradição judaica, existe um princípio chamado Shalom Bayit, que significa paz no lar. Mas não é uma paz a qualquer custo. Não é uma paz onde você engole tudo, onde você aceita tudo, onde você se anula. É uma paz onde você estabelece limites claros, onde você respeita a si mesmo, onde você não permite que ninguém te trate de qualquer jeito. E isso vale para todas as áreas da vida: casa, trabalho, amizades, relacionamentos. Você só será respeitado quando você respeitar a si mesmo primeiro. E respeitar a si mesmo significa dizer não quando é necessário. Significa não se justificar quando não deve nada a ninguém. Significa não entrar em todo conflito, não responder a toda provocação, não dar satisfação para quem não merece. Agora deixa eu te dar uma fórmula prática. Eu chamo de a fórmula judaica dos 3 passos para o respeito instantâneo. Passo número 1. Pausa. Antes de reagir a qualquer situação, pare, respire, conte até 3. Não faça nada até que você esteja no controle da sua emoção. Passo número 2. Presença. Olhe para a pessoa. Não desvie o olhar, mas também não olhe com raiva. Olhe com compaixão, com neutralidade, com presença. Mostre que você está ali, mas que você não está afetado. Passo número 3. Propósito. Só fale se tiver algo importante a dizer. Se não tiver, fique em silêncio. Se tiver, fale com clareza, com calma, com firmeza. Não grite, não se justifique, apenas fale a verdade e saia. Essa fórmula é simples, mas extremamente poderosa. E funciona em qualquer situação. No trabalho, em casa, nas redes sociais, em qualquer lugar. Vamos voltar para a história de Dave. Depois de algumas semanas aplicando esses princípios, algo extraordinário aconteceu. David foi convidado para um jantar de família, e lá estava seu tio, uma pessoa autoritária que sempre diminuía todo mundo, que sempre fazia todo mundo se sentir pequeno. No meio do jantar, o tio fez um comentário ofensivo sobre a carreira de Dave. Você ainda está naquele emprego sem futuro? Quando você vai crescer na vida? Todos na mesa ficaram em silêncio, esperando a explosão de David, esperando a discussão, esperando o drama. Mas David aplicou a fórmula. Ele pausou, respirou, contou até 3. Olhou para o tio com presença, com calma e disse: "Eu estou exatamente onde escolhi estar." E voltou a comer. Não se justificou, não explicou, não entrou no jogo. E o que aconteceu? O tio ficou sem reação. A sala inteira ficou impressionada. E pela primeira vez, David sentiu que tinha conquistado não só o respeito da família, mas o respeito de si mesmo. E isso é o mais importante. O respeito dos outros é consequência. O respeito de si mesmo é a causa. Quando você se respeita, quando você protege sua energia, quando você escolhe suas batalhas, quando você não se justifica, quando você fala com propósito, as pessoas naturalmente começam a te respeitar. É automático, é inevitável, porque você está irradiando uma energia diferente. Você está mostrando ao mundo que você tem valor, que você tem dignidade, que você não está à venda, que você não está desesperado por aprovação. E isso, meu amigo, é o que faz toda a diferença. Agora, deixa eu te falar de outro conceito judaico poderoso. Se chama Tzimtzum. Tzimtzum é a ideia de que para criar o universo,
Primeiro precisou se retrair, se contrair, fazer um espaço vazio, e dentro desse espaço vazio, ele criou tudo. Isso é uma metáfora profunda sobre o poder do silêncio, da contenção, da pausa. Quando você se retrai, quando você cria um espaço dentro de você, você cria espaço para o respeito, para a sabedoria, para a presença. Mas quando você está sempre falando, sempre reagindo, sempre se defendendo, você não deixa espaço para nada. Você fica vazio de propósito, vazio de autoridade, vazio de respeito. Então, aprenda a criar espaço dentro de você. Aprenda a se retrair. Aprenda a não falar tudo, a não reagir a tudo, a não se justificar para todo mundo. E nesse espaço, você vai encontrar seu poder. Tem um ditado judaico que eu amo e que resume tudo isso. Falar é prata, mas o silêncio vale ouro. Isso não significa que você nunca deve falar. Significa que a fala tem mais valor quando vem do silêncio, quando vem da reflexão, quando vem de um lugar de propósito. Quando você fala pouco, suas palavras têm peso. Quando você fala muito, suas palavras perdem o valor. É simples assim. Os sábios do Talmud diziam: aquele que fala muito provoca o pecado. Por quê? Porque quando você fala demais, você inevitavelmente vai falar algo que não deveria, vai se justificar quando não precisa, vai entrar em conflitos desnecessários. Mas quando você fala pouco, quando você escolhe suas palavras, você mantém sua dignidade, sua autoridade, seu respeito. Agora, eu quero que você pense em uma pessoa que você admira, uma pessoa que você respeita. Pode ser alguém da sua família, do seu trabalho, alguém famoso, alguém da história, pensa bem. E agora me responde, essa pessoa fala muito? Essa pessoa se justifica o tempo todo? Essa pessoa entra em toda discussão, responde a toda provocação, se explica para todo mundo? Na maioria das vezes a resposta é não. As pessoas que admiramos, as pessoas que respeitamos, são aquelas que falam pouco, mas falam com peso. São aquelas que não se justificam, porque não devem nada a ninguém. São aquelas que não entram em conflitos desnecessários, porque sabem escolher suas batalhas. E você pode ser essa pessoa. Você pode ser a pessoa que todos respeitam. Você só precisa aplicar esses princípios. Vamos para mais um exercício prático. Esse eu chamo de o ritual da mão no coração. Toda vez que você sentir que vai reagir a uma provocação, a uma crítica, a um desrespeito, antes de fazer qualquer coisa, coloque a mão no seu coração. Sinta sua respiração. Sinta seu batimento cardíaco. E pergunte a si mesmo, o que meu eu mais sábio faria agora? Não o seu eu raivoso, não o seu eu desesperado, não o seu eu que precisa provar algo, mas o seu eu mais sábio, o seu eu que está no controle, o seu eu que sabe o que realmente importa. E na maioria das vezes esse eu vai te dizer, não vale a pena, fica em silêncio, protege sua energia. E você vai fazer isso, e você vai sentir imediatamente uma sensação de poder, de controle, de respeito por si mesmo, que as outras pessoas vão sentir também. Deixa eu te contar mais uma história. Tem uma história no Talmud sobre um rabino chamado Akiva. Certa vez, ele estava ensinando a um grupo de alunos, e um deles fez uma pergunta desrespeitosa, tentando humilhá-lo na frente de todos. Todos esperavam que o rabino repreendesse o aluno, que mostrasse autoridade, que colocasse o aluno no lugar dele. Mas o rabino Akiva simplesmente sorriu, ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse, excelente pergunta. Vamos refletir juntos sobre isso. E ele transformou aquele momento de desrespeito em um momento de ensino, de conexão, de sabedoria. E o aluno que tinha tentado humilhá-lo ficou envergonhado. Não porque o rabino o atacou, mas porque o rabino o elevou. E isso é o poder do silêncio, da presença, da compaixão. Você não precisa destruir alguém para se defender. Você pode transformar o ataque em ensino. Você pode elevar quem tentou te rebaixar. E quando você faz isso, você não só conquista respeito, você conquista admiração. Agora, eu sei que você pode estar pensando, mas e quando alguém realmente me desrespeita? Quando alguém passa dos limites, eu tenho que ficar em silêncio também? Não. Silêncio não é passividade. Silêncio é estratégia. Tem hora que você precisa falar.
Tem hora que você precisa colocar limites. Tem hora que você precisa dizer, isso não é aceitável. Mas a diferença é que você não fala com raiva, você não fala com desespero. Você fala com clareza, com firmeza, com propósito. Você fala uma única vez e você fala com tanta autoridade que a pessoa sabe que você não está brincando. E depois você sai. Você não fica justificando, não fica explicando, não fica discutindo. Você fala, estabelece o limite e sai. E isso é respeito. Isso é autoridade. Isso é poder. Na tradição judaica existe um ensinamento que diz: uma cerca para a sabedoria é o silêncio. Isso significa que o silêncio protege sua sabedoria. Quando você fala demais, você expõe sua sabedoria, você a torna vulnerável, você permite que os outros a ataquem, a diminuam, a desvalorizem. Mas quando você fala pouco, quando você protege suas palavras, sua sabedoria fica guardada, protegida, respeitada. E as pessoas sentem isso. Elas sentem que tem algo especial em você, algo que elas não conseguem tocar, algo que elas respeitam. Vamos para o último exercício prático. Eu chamo de o ritual dos 7 dias de respeito. Durante os próximos 7 dias, você vai aplicar tudo o que aprendeu aqui. Toda vez que alguém te desrespeitar, você vai pausar, respirar, colocar a mão no coração e decidir conscientemente como reagir. Você não vai reagir no automático. Você vai escolher. E no final dos 7 dias, você vai voltar aqui e contar nos comentários como foi. Conte se sua família te tratou diferente. Conte se seus colegas de trabalho te respeitaram mais. Conte se você se sentiu mais no controle, mais presente, mais respeitado. Porque eu garanto que se você aplicar esses princípios, sua vida vai mudar. Não de forma mágica, não de forma milagrosa, mas de forma real, prática, mensurável. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de terminar. Você quer ser respeitado ou você quer ser amado por todo mundo? Porque são coisas diferentes. Quando você tenta ser amado por todo mundo, você perde o respeito. Quando você busca o respeito, você nem sempre vai ser amado, mas você vai ter dignidade, você vai ter presença, você vai ter autoridade. E no longo prazo, as pessoas certas vão te amar por isso. As pessoas certas vão te valorizar. As pessoas certas vão te respeitar. Então pare de tentar agradar todo mundo. Pare de tentar ser bonzinho. Pare de se justificar. E comece a se respeitar. Comece a proteger sua energia. Comece a falar com propósito. E você vai ver como o respeito vem naturalmente. Então, recapitulando tudo o que aprendemos hoje. Primeira lição: o silêncio vale mais do que 1000 palavras. Quando você fala pouco, suas palavras têm peso. Segunda lição: o respeito começa em você. Se você não se respeita, ninguém vai te respeitar. Terceira lição: não se justifique. Quem se justifica, perde o respeito. Quarta lição: escolha suas batalhas. Nem toda provocação merece resposta. Quinta lição: pausa, presença, propósito. Antes de reagir, pare, esteja presente e só fale se tiver um propósito claro. E sexta lição: proteja sua energia. Não dê palco para quem quer te diminuir. Agora eu quero que você faça uma coisa por mim. Eu quero que você compartilhe nos comentários uma história onde você precisou proteger sua energia, onde você precisou escolher o silêncio, onde você precisou dizer não. Conte o que aconteceu. Conte como você se sentiu. Conte se funcionou. Porque quando você compartilha sua história, você não está só ajudando a si mesmo, você está ajudando outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. Você está criando uma comunidade de pessoas que estão buscando respeito, dignidade, presença. E isso é poderoso. Isso é transformador. Isso é o que realmente importa. E antes de terminar, deixa eu te fazer uma última pergunta. Qual desses segredos judaicos você vai aplicar hoje? Vai ser o ritual do silêncio de 72 horas? Vai ser a fórmula dos 3 passos? Vai ser o ritual da mão no coração? Vai ser o ritual dos 7 dias? Escolhe um, só um, e começa hoje. Porque conhecimento sem ação não vale nada. Você pode saber tudo isso, mas se você não aplicar, nada vai mudar. Então vai, aplica, testa e volta aqui para contar o que aconteceu. Eu vou estar esperando. E lembra,
O verdadeiro respeito nasce quando a alma fala mais alto que a voz.